Voltamos para o nosso terceiro vídeo, nosso terceiro encontro para falar de relações humanas, relacionamentos interpessoais. Nos outros blocos a gente usou símbolos, lembra? Dessa vez vamos para os nossos próximos 3 símbolos. Primeiro, um bem engraçado. Uma velha e enorme calcinha bege. Segundo objeto do nosso encontro de hoje é a monga, a mulher macaco. Conhece? Se não conhece, eu vou explicar depois, não se preocupa. E o terceiro objeto é uma mão fazendo um joia, o curtir do Facebook, né? Então, primeiro objeto, uma enorme velha calcinha bege. Segundo objeto, a mulher macaco. E o terceiro objeto, uma mão fazendo um joia, o curtir do Facebook. Vamos abrir princípios de relações humanas. Primeiro objeto, uma enorme velha calcinha bege. Você conhece a calcinha bege? A calcinha bege é aquela que cumpre a função, mas não anima ninguém. A calcinha bege, ela faz referência a gente pensar em uma vida que não é estimulante. Quando a gente começa a pensar nas nossas áreas da vida em que a gente tem mais frustração, são as áreas da vida em que a gente está escolhendo mais ou menos. Eu aprendi sobre isso quando eu comprei a minha primeira geladeira. Eu tinha um sonho. Eu acho que é muito triste falar que a gente tinha um sonho, porque o melhor é ter um sonho, né? Na época eu tinha um sonho, que era uma geladeira espelhada da Bosch. Você já viu a geladeira espelhada da Bosch? Saiu de linha, mas ela é um evento na sua vida. A pessoa que tem a geladeira espelhada da Bosch, ela chegou lá. Era a sensação que eu tinha. Então eu queria essa geladeira. Só que era bem a fase que eu estava saindo de casa, então eu não tinha dinheiro. Minha mãe ofereceu patrocínio, mas eu falei, não, é meu momento de ser independente. Eu vou comprar a geladeira que cabe no meu orçamento em 10 vezes no cartão de crédito. E eu comprei uma geladeira de aço escovado, bonitinha. Mas toda vez que eu entrava no meu apartamento, eu olhava para aquela geladeira e eu pensava, pô, Vanessa, tu se esforça todos os dias por essa geladeira? E eu morava num apartamento bem pequeno, tinha 32 metros quadrados, contando com o banheiro. E eu já tinha uma cama king size, que já era uma compra diferente, que não cabia lá. Então, quando eu pensava nos meus sonhos, eu olhava aquela geladeira e eu fazia uma reflexão sobre a confiança que eu tinha em mim. Sobre a capacidade que eu estava adquirindo ou não de viver uma vida com 100% de satisfação. Era uma grande calcinha bege, aquela geladeira. As pessoas que conseguem se relacionar bem umas com as outras são bem resolvidas com as suas escolhas. Elas têm a coragem de lutar pela geladeira espelhada da Bosch. Eu lembro que 2 semanas depois de eu eu comprar a geladeira aço escovado, mais ou menos, a calcinha bege, eu fechei um negócio que dava para comprar a geladeira da Bosch à vista. E aí eu fiz uma reflexão, pô, quem é que troca de geladeira em 2 semanas? Né? Você vai no shopping, hoje eu não tô legal, vou comprar uma geladeira. Você não fala isso, né? Fazer escolhas concretas, com paciência e com 100% de satisfação te tornam uma pessoa que oferta mais prazer na convivência. Hoje, na sua vida, como têm sido as tuas escolhas? 100% de satisfação ou calcinha bege? Primeira dica básica é, diminua o teu índice de calcinha bege, levando satisfação às tuas escolhas. Dessa forma você vai ser mais feliz e vai ser fácil se relacionar com o sucesso dos outros e com o teu próprio. Faz sentido para ti? Segundo objeto que a gente trabalhou é a monga. A monga é a mulher macaco, que tem aqui no Beto Carreiro de Santa Catarina e tinha no Play Center de São Paulo, que eu não sei se tem em algum outro parque. É uma mulher normal, que fica atrás das grades, que num jogo de luzes se transforma num enorme gorila que sai correndo atrás da plateia inocente. Todo mundo, sai correndo porque ela é muito gigante, muito apavorante. Quem aqui nunca perdeu um relacionamento, um contrato, uma apresentação? Quem aqui nunca tratou, de repente, mal uma pessoa muito querida porque estava em desequilíbrio emocional? Relações humanas diz respeito a tratar as pessoas como sagradas, especialmente as pessoas com quem a gente mais convive. Não dá para arriscar as nossas relações mais importantes soltando a nossa monga. Uma coisa curiosa, eu fiz uma palestra para um grande grupo, eram 1.300 pessoas que trabalham com educação em um município aqui de Santa Catarina. E eu perguntei quantas dessas pessoas tinham ou faziam um trabalho terapêutico ou de coaching, ou tinham um acompanhamento psicológico mesmo. E me surpreendeu que os professores da rede pública, de todos os que estavam lá, 3 levantaram a mão. E é sempre esse índice. Eu sempre faço essas perguntas nas minhas palestras, sabe?
Quem hoje tem acompanhamento? Quem hoje pega a sua monga e leva para o lugar certo? Que é com um profissional, que é com alguém que sabe trabalhar as nossas dores, a nossa sombra, a nossa angústia, né? Não dá para a gente administrar vários papéis das nossas vidas e administrar as nossas emoções sem ajuda. Pessoas que se relacionam bem com os outros, se relacionam bem consigo. Você tem um trabalho de coaching? Você tem um trabalho terapêutico já na sua vida? Se não tem, contrate. Por sugestão, você pode entrar em contato comigo. vanessatobias.com.br, ok? Muito importante segurar a sua monga. Isso é fundamento das relações humanas. Vimos calcinha bege, vimos segurar a monga e agora a gente vai falar de um terceiro conceito que é a mão fazendo um joia, né? Relações humanas. E aí eu quero lembrar o Dale Carnegie, né? O Dale Carnegie, ele, no princípio número 1, tá lá no livro dele. Acho que é um livro que vale a pena comprar, já que a gente está falando de relações humanas, né? E de relacionamento interpessoal. Lembra que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? O primeiro princípio de relações humanas é não critique, não condene e não se queixe. O segundo princípio tem relação com essa mão, que é aprecie sincera e honestamente. Se tem uma coisa que você pode fazer para melhorar a tua vida e melhorar a vida dos outros é validar, é elogiar, é colocar para cima, né? Uma vez eu li uma frase da filosofia do Ralph Waldo Emerson, é um dos filósofos que eu mais gosto. E ele dizia o seguinte: a gente só vê nos outros aquilo que a gente carrega no nosso coração. Essa frase é alarmante, porque se eu faço uma crítica externa, essa é uma autocrítica. Ao passo que se eu faço um elogio, também é um elogio para mim, né? E com esse princípio, a gente consegue ser um agente de transformação muito simples, né? Eu tenho uma meta diária que é elogiar 5 pessoas, mesmo que sejam quem convive comigo ou até desconhecidos, para que esse exercício da autoconfiança se dê através da minha ação. Eu fui em um restaurante aqui em Floripa que abriu, era um lançamento, era uma temaqueria, existe até hoje. Fui eu com meu namorado e quando a gente chegou nesse lugar, a gente encontrou um casal de conhecidos. A gente falou, nossa, legal encontrar vocês aqui, gostaram do lugar? E aí eles disseram, a menina disse, nem fica. Eu lembro que eu fiquei numa saia justa porque eu queria ficar no lugar, né? Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Você não quer ficar aqui, né? E ela disse, fiz um pedido, demorou 40 minutos pro temaki chegar e a bebida ainda por cima veio errada. E a guria que tá atendendo a gente é uma grossa. Eu fiquei na saia justa e eu falei assim, olha, esse restaurante é de um conhecido nosso, eu quero ficar. Mesmo assim, mesmo que o atendimento não seja legal, eu até posso dar isso como feedback para ele depois, eu vou ficar. Passado um tempo, a gente sentou, chegou a menina para atender a gente. E quando ela chegou para atender a gente, de fato, dava para ver na cara dela, tava nela que ela não tava bem. Eu perguntei o nome dela, lembra do empilhamento? Primeira coisa que você faz para quebrar gelo é perguntar o nome. Falei, como é que é teu nome? E ela disse, meu nome é Isadora. Aí eu falei, Isadora, antes da gente começar o nosso relacionamento, que pode durar, sei lá, 1h30, 2 horas, eu preciso te contar um caso. Minha avó tinha olhos azuis, minha mãe não tem olhos azuis e nenhum dos filhos tem olhos claros. Mas o meu irmão mais velho tem 2 filhos e os 2 têm olhos claros. O meu tio tem olhos azuis, os filhos não, mas os netos dele têm olhos azuis. Sabe o que isso quer dizer? Ela entendeu aquilo, ela disse o quê? Que eu posso ter filhos com os teus olhos. A Isadora tinha olhos assim, verde esmeralda, com aquele cílio assim, espetacular. E na hora em que eu falei isso, ela disse e fez assim pra mim. E logo um pedacinho de felicidade entrou nela. Em 5 minutos, o temaki chegou, a bebida estava correta e o melhor, a gente tinha melhorado o dia da Isadora e não tinha estragado o nosso. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe o que aconteceu com a Isadora naquele dia? A gente não sabe, né? O meu irmão faleceu em agosto de 2013. E no dia da morte dele, eu peguei o carro para ir, sabe-se lá para onde, eu não lembro direito. E eu parei no semáforo. E eu fui a primeira do semáforo. Quando o semáforo abriu, eu não vi. E o cara que estava atrás deu um buzinaço. Pô, ele tinha algumas opções. Ele podia ficar quieto, ele podia dar uma buzinadinha, ou ele podia dar um buzinaço. Mas ele optou pelo buzinaço. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo comigo. A gente nunca sabe. A única coisa que eu acredito com cada pedaço de mim é que de manhã, naquele dia, a Isadora provavelmente não acordou pensando, hoje eu vou ser a pior atendente do restaurante, hoje eu vou estragar com a noite de alguém. Cara, ninguém pensa assim.
Ninguém que chega para trabalhar com a gente, ou que atende mal a gente, ou que buzina para nós, faz isso porque tá afim de ser ruim. Mas é porque não aguenta, não segura sua monga, tá lá sem um trabalho emocional bem feito e acaba por despejar toda a sua angústia na gente. A pessoa que sabe se relacionar bem, ela tem essa generosidade, né? Ela tem essa capacidade de antecipar a dor do outro e visitar a validação, a empatia, o colocar para cima, o colocar para frente. Seja hoje, já terminou o nosso vídeo, a nossa videoaula, que já está terminando esse nosso encontro agora, elogia alguém, manda um e-mail agradecendo, valoriza quem está do nosso lado. Certamente você melhora o dia da pessoa e o teu, né? Revisão desse bloco. A gente falou de calcinha bege. Diminua o seu índice de calcinha bege fazendo escolhas com satisfação. Assim, você se torna alguém mais legal de conviver. Depois segura a tua monga. Se não tem terapia, não tem um coach, um acompanhamento básico para trabalhar a tua cabeça e as tuas emoções, é difícil se relacionar bem. Corre atrás disso, que é importante. E o terceiro princípio básico que a gente trabalhou agora é valida. Coloca as pessoas para cima, para frente. E isso vai certamente voltar para ti. E no próximo bloco, mais princípios de relações humanas e a finaleira do nosso curso, que eu espero que esteja valendo a pena para ti. Até lá!